Então, vamos estar falando um pouquinho sobre pressão arterial, seu respectivo controle da pressão arterial, os mecanismos fisiológicos da pressão arterial e também o conceito de hipertensão e os mecanismos que levam à elevação da pressão arterial. Então, nós temos então o conceito de pressão arterial como sendo a pressão que o sangue exerce sobre as paredes dos vasos sanguíneos. Isso aí determina o quê? A pressão arterial. Fisiologicamente, nós podemos calcular a pressão arterial através da seguinte forma. Pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência periférica, onde o débito cardíaco se dá pela frequência cardíaca e pelo volume de sangue, sendo que o volume de sangue é o volume de retorno, o volume de enchimento do coração. Dessa forma aqui, podemos estar demonstrando assim, pressão arterial é igual débito cardíaco vezes resistência periférica. A resistência periférica se dá o que? Através da vasoconstrição ou através da vasodilatação. Enquanto que o débito cardíaco se dá através da frequência cardíaca, da contratilidade do coração e também o que? Do volume de enchimento através do retorno venoso. Nós temos também no arco da artéria aórtica e nos seios carotídeos, nós temos pré-receptores, nós chamamos também de baroreceptores. Eles que controlam a nossa pressão. Nossa pressão deitada é uma, sentada é outra, em pé é outra. Quando levantamos, esses mecanismos regulam a pressão, no caso, sentado para a posição em pé, regula a pressão para mais. Então, quando ocorre uma queda da pressão arterial, o que acontece? Diminui a atividade dos baroreceptores. E aí aumenta o quê? Aumenta a atividade simpática. Aumentando a atividade simpática, nós vamos ter aumento da frequência cardíaca, através dos receptores beta-1. Nós vamos ter também uma vasoconstrição, através da liberação de noradrenalina pelo simpático, nos receptores alfa-adrenérgicos. Então, nós temos aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. Então, tá lá. Nós temos também, além desse mecanismo a curto prazo, que se deve através dos baroreceptores e também pela atividade simpática, nós temos um mecanismo a longo prazo. Por isso que muitas drogas caíram em desuso, principalmente as que eram utilizadas a curto prazo. Por quê? Nós temos um mecanismo chamado sistema renina-angiotensina, onde diminui quando ocorre a diminuição do fluxo sanguíneo renal, diminui a taxa de filtração glomerular, diminui a retenção, aumenta a retenção de água e, consequentemente, aumenta o volume sanguíneo. Se aumenta o volume sanguíneo, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Mas, principalmente, quando diminui o fluxo sanguíneo renal, libera uma substância chamada renina. Essa renina converte angiotensinogênio em angiotensina 1. E uma outra enzima não mostrada aqui, chamada ECA, converte, também conhecida como dipeptídeo de peptidase, ela converte angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor, aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. E ela também estimula a aldosterona. A aldosterona retém sódio e a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aumenta o volume sanguíneo, aumenta o débito cardíaco. Aqui nós podemos estar associando os dois mecanismos, os baroreceptores ou pré-receptores, pela atividade simpática, aumentando a frequência cardíaca, promovendo também vasoconstrição, aumentando a pressão arterial. E o sistema renina-angiotensina, quando ocorre diminuição do fluxo sanguíneo renal, o que acontece? Existe uma estrutura chamada mácula densa, que capta a concentração de sódio, ocorre a liberação da renina. E o que a renina faz? Ela converte angiotensinogênio em angiotensina 1. E a outra enzima chamada ECA converte angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina, ela age promovendo vasoconstrição, direta e indiretamente, liberando noradrenalina, aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. Estimula a aldosterona. O que a aldosterona faz? Retém sódio. Se retém sódio, a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aumenta o volume sanguíneo, aumenta o débito cardíaco, aumenta o quê? A pressão arterial. Então, dessa forma, nós temos um mecanismo a curto prazo, representado pelos baroreceptores e atividade simpática,
E o mecanismo a longo prazo se deve através do sistema renina-angiotensina, onde eu tenho o principal mediador, a angiotensina 2. Bom, então a hipertensão, ou conhecido como pressão alta, é a elevação da pressão arterial para os níveis acima dos considerados normais. E aí nós temos, pela Sociedade Brasileira, né, de Cardiologia, nós temos a ótima menor que 12/8, normal menor que 13/85, limítrofe 139/89, estágio 1, 159/99, estágio 2, 179/109, estágio 3, maior que 180 ml de Hg e também na distólica maior que 110. Ou pressão isolada, né, sistólica maior que 140. Bom, então é uma doença multifatorial, né, principalmente centavos nível expressório acima, né, de 140/90 ml de Hg, traz alterações funcionais. Essas alterações funcionais levam a alterações estruturais dos órgãos. E aí tem determinados fatores de risco, como dislipidemia, a obesidade, a intolerância à glicose, diabetes mellitus, né, que pode levar a morte súbita, principalmente por conta do acidente vascular cerebral, infarto agudo de miocárdio, ou insuficiência cardíaca, ou doença arterial periférica, ou levar a uma doença renal crônica. Então, traz lesões a longo prazo. Nós chamamos lesões no órgão-alvo. Então, nós temos um ambiente também que colabora, a idade, obesidade, climatério, resistência à insulina, sedentarismo, o estresse, o tabaco, o álcool. Por outro lado, nós temos também a genética envolvida, as alterações poligênicas ou monogênicas, que também influenciam pai, mãe, né? Que às vezes tem um histórico cardiovascular de morte precoce. E aí nós temos o quê? Tudo isso influenciando os mecanismos neurogênicos, no sistema renina-angiotensina, nos peptídeos vasoativos e também no endotélio, alterando a função e estrutura. Com isso, nós temos então alteração da pressão arterial ou do débito cardíaco ou da resistência periférica. Então, a pressão arterial também pode ser, principalmente a hipertensão arterial sistêmica, ela pode ser agravada por fatores de risco, né, como dislipidemia, obesidade, glicose, diabetes mellitus. Quais são os sintomas, né? Normalmente é uma doença silenciosa, mas quando o paciente tem uma crise hipertensiva, normalmente os sinais e sintomas são sensação de mal-estar, ansiedade, agitação, dor de cabeça, tontura, visão embaçada, dor no peito e falta de ar e algumas vezes tosse. Então, na normotensão, nós temos então um equilíbrio entre substâncias vasodilatadoras e substâncias vasoconstritoras. Então, podemos dizer que nós temos os nossos super-heróis, que é a prostaglandina, especificamente a prostaciclina, o óxido nítrico, que eles são, além de promover vasodilatação, eles são anti-hipertróficos, nós vamos ver, e também antiproliferativo. Em contrapartida, nós temos quem? Substâncias vasoconstritoras, ou seja, as substâncias são vilões. Aí nós destacamos a angiotensina 2, a endotelina, as catecolaminas, especificamente a noradrenalina, a insulina, o ânion superóxido, citocinas inflamatórias e até mesmo o estiramento da célula endotelial colabora para um quadro de vasoconstrição. E na hipertensão arterial sistêmica, nós temos a diminuição de substâncias vasodilatadoras e um predomínio, um aumento das substâncias vasoconstritoras, que também são proliferativas e hipertróficas. Bom, como aquelas substâncias são vasoconstritoras e hipertróficas, leva a quê? A uma chamada disfunção do endotélio, que altera a sua estrutura e a sua função. E aí nós temos, então, o aumento, né? Essa disfunção endotelial leva à proliferação e a hipertrofia das células do músculo liso. Então, nós vamos observar uma proliferação, um aumento do número e o aumento do tamanho das células do músculo liso. Com isso, faz o quê? Diminui a luz do vaso sanguíneo, certo? O aumento, né, do diâmetro do vaso sanguíneo tem uma rigidez
maior por conta do músculo liso e por conta também do aumento de depósito de colágeno na camada íntima, assim como também da matriz extracelular. Então, a disfunção endotelial se dá pela hipertrofia do músculo liso, pelo aumento do número, se dá também pelo depósito de colágeno na camada íntima, assim como também de matriz extracelular. Com isso, nós vamos fazer com que aumente o quê? O diâmetro, né, da artéria, favorecendo o quê? Um quadro de vasoconstrição. Ou seja, ela fica grossa, né, mas a sua luz no interior do vaso diminui. Bom, aliado a isso também nós temos, além das substâncias vasoconstritoras que promovem esse fator aqui, levam à disfunção do endotélio, nós temos também o próprio estiramento, ou seja, a pressão que o sangue exerce sobre a célula endotelial leva a um estiramento, e esse estiramento também faz com que a célula endotelial produza substâncias vasoconstritoras. Então, de maneira geral, nós temos fatores de risco que nós podemos controlar e outros fatores de risco que não. Então, consumo de sal, nós podemos modificar o estresse, o sedentarismo, a obesidade, fatores metabólicos, diminuir o consumo de bebida alcoólica e também de tabagismo. E ficamos por aqui.